Aleluia. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, Senhor. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E neste andar contigo eu ouço sim, mas a verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto e não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega é pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Oh, Jesus. E neste andar contigo eu ouço sim, mas a verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto e não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega é pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega é pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Glória seja dada a Deus, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus possa trazer uma resposta ao nosso coração, aquilo que nós temos clamado da parte do Senhor. E eu tenho certeza que Deus responderá aquilo que nós temos colocado no seu altar. Temos vivenciado nos últimos tempos, nesses últimos dias, uma grande tensão mundial. A invasão da Rússia à Ucrânia está colocando o mundo em alerta. Um ato de covardia sem motivos justificáveis, a não ser a ambição, ganância e loucura do homem. Os atos praticados pelo presidente russo Putin nos remetem aos mesmos atos doentios do líder nazista Hitler.
Se você comparar a história de Hitler ao que está acontecendo agora, você vai ver muita semelhança. Somente um homem a serviço do diabo age dessa forma, buscando poder a qualquer custo, e ainda tenta justificar o injustificável, dizendo defender a sua nação, mas na verdade está olhando para seu próprio ego. Sua nação ou qualquer outra nação, para ele pouco importa, disposto a sacrificar a qualquer um, a qualquer momento, a qualquer hora, assim como fez Hitler ao seu próprio povo, que jurava a defender. Deixou eles totalmente à mercê daqueles que muito perderam naquela guerra. O fim de todos os ditadores e loucos à frente de suas nações, nós já conhecemos e já sabemos. A história nos mostra que há um ponto que chega a maldade do homem, a loucura a serviço do inferno. Eu quero citar como exemplo alguns dos líderes e ditadores que já passaram para a história, graças a Deus eles já passaram, hoje eles estão na sepultura, mas que deixaram marcas profundas na sua nação e a seu povo. Mao Tse Tung foi responsável pela morte de 77 milhões de pessoas. Stalin foi responsável pela morte de 43 milhões de pessoas. Hitler foi responsável pela morte de 20 milhões de pessoas. Kublai Khan, que é da Mongólia, foi responsável por 19 milhões de mortes. A imperatriz Cixi da China foi responsável por 12 milhões de mortes. Leopoldo II da Bélgica foi responsável por 10 milhões de mortes. Gengis Khan da China foi responsável por a morte de 10 milhões de pessoas. E assim vai. Hideshi Tojo do Japão, 4 milhões. E Saddam Hussein, que eu até achava que ele tinha sido terrível, ele matou 120 mil pessoas que eram contra o seu governo. Esses homens insanos levaram milhares de pessoas à morte ao tentar impor a sua vontade, a sua loucura. Outro exemplo de um ditador que ainda está vivo, né, infelizmente, é o da Síria, Bashar al-Assad, que, por sinal, é protegido por Putin, pela Rússia. E em nenhuma dessas guerras vamos encontrar homens tementes a Deus, mas homens dominados pelo mal, pelo inferno e que confiam cegamente na força de seus braços. Acham que viverão eternamente, sem nenhuma consequência, mas a justiça de Deus sempre será feita e a vida eterna pertence somente àqueles que buscam ao Senhor e que confiam plenamente no Senhor. A grande maioria deles já se foi, já desceram à sepultura, ao mais profundo do abismo, com as suas doentias mentes. Deus não está no meio deste ato, desta maldade de morte, desrespeito, loucura. Como cristãos, todos temos que buscar a Deus em favor desse povo que vem sofrendo, porque lá também há cristãos, lá também há servos e servas do Senhor. Mas o que nós estamos vendo é a palavra profética, a palavra revelada de que Cristo em breve voltará. Sinais dos fins dos tempos. Putin, se converta enquanto há tempo, se afasta do mal. Tudo passa de uma grande mentira e engano nas mãos de Satanás. A palavra que eu quero trazer faz referência também a uma guerra, e ela está listada em 1 João 5,19. Desculpa, eu queria só fazer uma referência a 1 João 5,19 a respeito dessa introdução, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por isso tudo isso está acontecendo. Mas voltando à palavra, eu quero falar sobre Juízes 7, do versículo 1 ao versículo 22, que também relata sobre uma guerra, mas uma guerra muito diferente das guerras que nós temos visto atualmente. Uma guerra onde o Senhor nosso Deus é que está à frente como nosso general, como nosso Senhor, como nosso comandante. Então diz assim a palavra de Deus: de madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou.
Anunciem, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Ou seja, tinha 32.000 homens com Gideão, 22.000 partiram e ficaram 10.000. Versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente, ou ainda há gente demais em algumas traduções. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você, e entregarei aos medianitas nas tuas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Parênteses, haviam 10.000 homens, foram separados 300 homens, ou seja, 9.700 voltaram para casa. Versículo 8. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Versículo 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho ao amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O Senhor entregou o acampamento medianita nas suas mãos, dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhe disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocar as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiram, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Beolá, perto de Tebate. Amém. Quem era Gideão? Nós já estudamos essa palavra sobre Gideão, mas no versículo 6 de Juízes, Gideão era um juiz de Israel. Ele estava numa época, tão assim, perseguida, porque o povo havia praticado idolatria e estava adorando o deus pagão Baal. E ele fala a história lá em Juízes 6, que Gideão estava malhando trigo no lagar, que era uma prensa de uva, no lugar para poder esconder dos medianitas, esconder dos povos que ali vinham a oprimi-los. E lá apareceu um anjo do Senhor, que é relatado lá em Juízes 6, e fala com Gideão, e diz assim no versículo 12 e 6, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Foi naquele instante
que Gideão, inclusive, fez prova de Deus, né, e que Deus recebeu a sua oferta, né, o seu holocausto. Então Gideão sabia que Deus estava com ele, porque ele seria o escolhido pelo Senhor para livrar o povo de Deus das mãos daqueles que os perseguiam. Isso já foi pregado em palavras anteriores. Importante relembrarmos de tudo como começou, para saber como que Deus trabalha, como que Deus opera e como Deus honra aos seus servos. E ele levanta homens corajosos para estar à frente da batalha. Por isso que no versículo 1 fala, né, que da madrugada Jerubaal, que era o nome de Gideão, que foi mudado, né, de Gideão para Jerubaal, em virtude dessa prova, em virtude do chamado de Deus a Gideão. Então Gideão destruiu os altares de Baal, por isso seu nome foi alterado por Deus de Gideão para Jerubaal. Aí no versículo 2, o Senhor diz a Gideão: você tem gente demais. Ele estava com um exército de 32 mil homens. E Deus não divide a sua honra, não divide a sua glória com ninguém, com nada, com pessoa, com ninguém. E ele fala, por duas vezes tem gente demais. Essa é a primeira vez que Deus fala que Gideão estava com muita gente para combater os medianitas. Se você olhar pelos olhos do homem, não era muita gente, porque o exército dos medianitas era um exército grande, um exército poderoso, com muitos soldados. Diz que não dava para contar os camelos, como a areia do mar. Você não consegue contar de tanto camelos que eles tinham. Ou seja, havia muitos homens, muitos soldados naquele vale. Mas Deus tinha um propósito para que aquele povo fosse abençoado. E Deus conhece nossos corações, conhece a fraqueza do homem. O homem adora, né, se aparecer, adora um holofote, uma câmera fotográfica. Se tivesse uma câmera fotográfica na época, uma filmadora, com certeza Gideão e todos os seus comandantes estariam na foto. Mas Deus fala, não, tem gente demais. Porque quando Deus está na causa, nós temos a certeza da vitória. É porque Deus está à frente. Então Deus fala para Gideão para pegar aqueles que estão com medo, né, para anunciar que estão com medo, para que eles possam sair e ir embora. E foi o que aconteceu. Daqueles 32 mil homens, 22 mil estavam com medo e voltaram para suas casas, porque Deus orientou assim a Gideão para como ele proceder para reduzir o número de homens que iriam para a batalha, porque Deus não quer que a honra seja de Israel, e sim do Senhor. Então, nesse primeiro filtro de Deus, 22 mil homens foram embora, porque estavam com medo. Lembra da palavra do anjo que apresentou a Gideão? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor não se agrada de covardes, e ele escolhe corajosos, homens valentes, dispostos a enfrentar as lutas para levar a palavra da salvação. Então tenha coragem, irmão, não tema, o Senhor é contigo, o Senhor está com você nessa sua peleja. Aí no versículo 4, novamente, né, Deus volta a falar com Gideão. Gideão, ainda tem muita gente, ainda tem muito soldado. Pega essa turma toda aí e manda eles beber água lá no rio. E fica observando claramente como eles estão bebendo água. Veja como Deus cuida dos detalhes, Deus orienta Gideão de como ele deve proceder. Então ele leva aquele exército de homens para o rio, 10 mil homens. E lá ele observa como eles bebem água. E Deus fala para ele, olha, aquele que beber água como um cachorro, você separa. Interessante, né? Que o cachorro realmente se abaixa e lambe a água. Então aquele que beber água como um cachorro, você vai separar. Porque é esse que eu quero que esteja com você. Como é interessante o jeito de Deus trabalhar. Porque Deus poderia chegar e falar para Gideão, olha, eu quero que você separe, eu escolhi esses homens aqui. Não, mas Deus deixou mostrar a Gideão como era a forma de Deus trabalhar. Deus não escolheu o mais forte, Deus não escolheu o que manejava melhor a espada, Deus não escolheu o mais inteligente, Deus não escolheu o mais formoso, Deus não escolheu o que estava com a melhor roupa, ou melhor uniforme, ou melhor armado, porque Deus escolhe do jeito dele, e não como o homem vê. Deus age do jeito dele, e não como o nosso. É a forma de Deus trabalhar, é a forma de Deus agir. Ele opera, e o operar de Deus para nós muitas vezes é loucura. Mas temos que ter fé e acreditar na providência de Deus, porque Deus estava à frente dessa batalha, Deus estava à frente dessa causa, como está na frente da sua causa. Então Deus orienta Gideão para que separasse os homens que beberam a água como cachorro. E essa era a ordenança de Deus. Então siga, como todas as palavras têm sido falado,
Siga a palavra de Deus, a orientação e a vontade de Deus. Não murmure, não questione, apenas obedeça. Aí você vai lá para o versículo 6, ele cita aqui os 300 que foram separados, foram os homens que já ajoelharam para beber água. Deixa eu fazer um parênteses. Tem um filme hollywoodiano, chamado Os 300, que tem o tal de Rei Leônidas, que luta contra o Rei Xerxes. Inclusive, o Rei Xerxes é aquele ator brasileiro, Rodrigo Santoro, se eu não me engano. Não tem nada a ver com o texto que nós estamos lendo. Eu acho até que o produtor do filme, que ele tomou até essa passagem como inspiração, mas ela não trata em nenhum momento da história do que está sendo tratado aqui da palavra de Deus. É um filme que tem um outro foco, que é bilheteria, e nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Muito bem, voltando à palavra. Né? Então, lá no versículo 7, o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. Veja como Deus nos provoca a fé. Ele tinha um exército que ia brigar com eles, enorme, gigantesco, que você perdia de vista. E ele tinha com ele quem? 300 homens. 300. É insuficiente para uma guerra daquela proporção. Mas foi assim que Deus quis. Então, dos 32 mil homens que Gideão tinha separado, porque ele achava que eram necessários para aquela guerra, e eu não duvido que não seria, porque se fôssemos olhar pelas forças do braço do homem, sim, era o número necessário. Deus deixou apenas 300. No primeiro filtro, Deus arranca de imediato 22 mil homens, ficam 10 mil, o que representava 45% do total inicial de Gideão. Aí dos 22 mil homens que foram embora, ficaram 10 mil, aí desses 10 mil, Deus arranca 300 homens, aí que representa 1,5% do total, 9.700 foram para casa. E esses 300 homens é que fariam a diferença naquilo que Deus tinha para operar. Não importa o tamanho da sua luta, e não importa a arma que você tenha na mão, confie, meu irmão, porque se Deus colocou essa situação na sua vida, Ele vai te dar vitória. Pode parecer um gigante a sua luta, mas Deus vai te dar vitória, porque a palavra de Deus, aos olhos dos homens, o número de 300 guerreiros era inferior, muito pequeno para se vencer o inimigo. O exército midian derrotaria Israel facilmente aos nossos olhos, porque 300 homens não faria diferença nenhuma, eles seriam massacrados. Mas Deus não precisa de um grande exército de homens para nos dar a vitória. Deus não precisa de nossa ajuda. Deus não precisa de muita gente. Deus usa os escolhidos por Ele. Por isso Deus te escolheu. Aleluia. Por isso Deus te escolheu. É para te dar vitória. Do jeito que você é, na força que você tem, na fé que você tem. É aí que Deus vai te dar vitória. Basta Deus mandar um anjo apenas, e o adversário cai por terra em nome de Jesus. Nós já vimos isso tantas e tantas vezes. Deus não precisa de números, de gigantes. Deus dá a vitória, bastando uma palavra dele. Aí quando você continua lendo a palavra, no versículo 9, que naquela noite Deus manda Gideão levantar, porque ele vai entregar aqueles guerreiros de Midian nas mãos dele. Mas Gideão estava com medo, porque Deus mesmo fala no versículo 10, você está com medo? Então vai lá no acampamento, porque eu vou te mostrar lá o que eles estão falando a respeito dessa vitória. E isso vai te dar força. Veja como Deus conhece e nossas limitações e nossos medos, as nossas fraquezas. Olhando para o exército midian, nós vemos quem? Que eles eram um grande exército, numeroso, muito poderoso, extremamente forte, e cultuavam a um Deus de mentira, um Deus fraco, era Baal. Nem o exército é páreo para guerrear contra o Senhor dos exércitos. Não importa o tamanho dele. Então Gideão estava com apenas 300 homens para enfrentá-lo. Ele precisava de algo que o inspirasse, algo que pudesse encorajá-lo para aquela luta, porque ele estava com medo. É normal, ele era um homem, ele estava com medo. Então Deus mostrou para ele que a vitória seria dele. Deus precisa às vezes nos encorajar para que a gente possa continuar a caminhar pela fé e crer na vitória. Porque às vezes a luta é tão grande à nossa frente, ela é tão gigante, é desproporcional, que a gente fala, não vou conseguir, não vou vencer, vou cair em campo de batalha. E aí Deus precisa entrar com um milagre, precisa entrar com o sobrenatural e nos mostrar que a vitória está prestes a chegar às nossas mãos. Então o Senhor manda Gideão descer ao acampamento do inimigo, para ouvir da própria boca do inimigo que a vitória seria dele.
da boca do inimigo. Às vezes nós somos colocados dentro da fornalha para Deus poder agir e nos mostrar que Ele é Deus sobre nossas vidas. Que o fogo não vai nos queimar, não vai nos chamuscar, não vai deixar nem cheiro de fumaça. É assim que Deus age, e é assim que Deus fez com o povo dele, e é assim que Deus faz com nossas vidas. Aleluia! Aí no versículo 12, os medianitas aqui estão falando lá, conversando com ele, um com o outro, falando de um sonho que ele teve, que diz que via lá um pão que vinha, que tinha um sonho que um pão cevado vinha rolando, e ele veio e derrubou o acampamento midianita. O pão cevado significava que era uma referência a Gideão, o homem que tinha passado pela prova do Senhor. Assim como o pão preparado na fornalha, é esse o significado. Então foi Deus que preparou esse momento. Não existe coincidência para o servo de Deus. Deus já está preparando o coração do adversário do povo de Deus. Deus está preparando o ambiente para que possamos receber a vitória. Então apenas creia e glorifique o nome do Senhor. Deus já está dando a vitória em nossas mãos. Aí continuando, versículo 15, que ele ouviu o sonho e glorificou o nome do Senhor. Deus vai te mostrar a sua vitória, seja em sonho, seja através da revelação da palavra, seja através da boca de um profeta, seja de uma forma sobrenatural, para que você glorifique o nome do Senhor e saiba que Deus está à sua frente e saiba que Deus vai te dar a vitória está na palma da tua mão, não perca ela, agarre com toda a sua força. Quando Deus confirma em nosso coração, em nossa vida, sua promessa, sua aliança, isso alegra o nosso coração. E nós precisamos desse renovo. Nós precisamos do agir do Espírito Santo em nosso coração e nossas vidas, derramando um renovo sobre nós que restabelece nossas forças para continuarmos a caminhar e confiarmos nas promessas do Altíssimo. Nós somos homens. Confie na promessa do Senhor. Está nas suas mãos a sua vitória. Aí o versículo 17 diz que eles observaram e façam como eu fizer. Ele estava preparando os 300 homens para a batalha. Havia ali uma instrução dele para aqueles homens inspirada por Deus, para que eles seguissem exatamente como ele faria. Porque o resto quem faria era Deus. Ninguém tirou espada da bainha. Eles gritaram apenas glorificar o nome do Senhor, porque de uma mão eles estavam com uma tocha, na outra estava com a trombeta, e gritando, e tocando a trombeta, e as tochas nas mãos. Nosso Deus não é Deus de confusão, Deus age em meio do povo, mas sempre usa um escolhido para direcionar o povo, e o escolhido lá era Gideão, o escolhido na sua casa é você, o escolhido na igreja é o anjo da igreja, é assim que Deus trabalha. O mesmo acontece na igreja, o mesmo acontece na nossa casa. Deus quer ordem e decência, então Deus colocou no coração de Gideão a sua estratégia, e Deus levou o seu escolhido para comandar o povo à vitória. Deus te escolheu para abençoar a tua casa. Deus te fez pilastra para orientar a sua família. Deus te quer como um abençoador do seu lar. Através da sua vida, Deus vai entregar a vitória. A bênção do Senhor será para você de geração em geração. Fique na posição. Não se afaste de Deus. Se afaste do mal. Contemple você e a sua casa a bênção do Senhor. Porque foi você que Deus escolheu. E Gideão foi escolhido por Deus para trazer vitória ao povo de Israel. E quando eles chegam naquele acampamento com 100 homens, separados em 3 grupos de 100 homens, todos seguindo as orientações de Gideão, lá no versículo 19, aí no versículo 20, que eles tocaram as trombetas, despedaçaram os jagos, empunharam as tochas na mão esquerda e as trombetas na mão direita, e a espada, eles gritaram, e a espada pelo Senhor e por Gideão. Diz que os medianitas ficaram apavorados e saíram correndo e fugiram e gritando, porque eles estavam sendo perseguidos, achavam que o exército que vinha contra eles era gigantesco, mas era Deus que estava operando, e Deus confunde a vida daqueles homens que estavam perseguindo a Israel. E um luta contra o outro. E um se vira contra o outro com espada. Diz que lá no versículo 22, que quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento de homens se voltasse uns contra os outros. Só Deus para fazer isso, irmão. Só Deus para fazer um milagre desse. Só Deus para operar de uma forma assim sobrenatural. De pegar um próprio exército, um se voltar contra. Vamos imaginar que o exército da Rússia, Deus agindo, e o exército da Rússia, eles mesmos se voltarem contra eles mesmos. Só Deus pode operar desse jeito. E para Deus não é impossível. Se o povo clamar, se aquele povo clamar,
buscar a Deus pela providência, eu tenho certeza que Deus entra com a providência, porque eu creio no sobrenatural de Deus. Deus nos dá a vitória nas mãos. Os exércitos dos midianitas se voltaram um contra o outro. E veja como Deus opera. Assim Deus deu vitória ao povo dele e dará a vitória para você, irmão. Se Deus deu vitória naquela época, Deus dá vitória hoje e dá vitória amanhã. Creia no poder de Deus, na vitória do Senhor, porque Ele vai estar nas nossas mãos. O braço do homem é incapaz de nos dar vitória, como Deus faz, mas o Senhor vai sempre nos dar vitória. A guerra que Deus trava a nosso favor é uma guerra com o resultado certo, vitória. A guerra que o homem trava, que ele cria, é uma guerra de sangue, de morte, sem vitória para nenhum dos lados. Os dois lados perdem. Mas aquilo que Deus está na frente é a certeza da vitória. Então, meu irmão, confie no Senhor, assim como o Gideão. Confie na palavra de Deus, assim como o Gideão. Se você precisa de uma prova de Deus, peça a Deus prova. Eu tenho certeza que Ele vai te dar essa prova. Tenho certeza que Ele vai responder a tua oração. Mas busque ao Senhor, acredite no Senhor. O medo, né, faz parte do ser humano. Nós temos medo, sim. Mas confie em Deus, Ele vai te derramar a paz que excede todo o entendimento e a certeza que a vitória chegará nas tuas mãos, porque essa é a palavra de Deus, é a palavra revelada. A maior profecia que você pode acreditar é a palavra de Deus. Deus usa profeta? Usa sim. Deus pode mandar um anjo aparecer para você? Pode sim. Mas a maior profecia do Senhor vem da sua palavra. E a palavra que Deus nos trouxe hoje é a palavra de vitória. Então recebe essa palavra de vitória em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Se assim você puder, abaixe tua cabeça, estenda as suas mãos em sinal de estar recebendo a promessa do Senhor. Querido amado Deus, amado Pai, te agradeço por essa palavra abençoada, Pai, a qual tu nos trouxeste, Senhor amado, mostrando, Pai querido, que tu és o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, aquele que tudo faz, tudo pode, Pai. E o Senhor coloca a vitória nas mãos do teu povo, Pai. Coloca a vitória nas mãos daqueles que estão ouvindo este culto, Pai, que estão participando deste culto, Pai. Derrama sobre eles a tua unção, a paz, Pai, a certeza que o Senhor entrará com a providência, Pai, porque tu és Deus, Pai, que honra a tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por esse momento, Pai amado. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado pelo teu Espírito em nosso meio, Pai querido. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo do Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai. Já tudo que sou é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega é pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo